Olá, pessoal. Esta videoaula tem por objetivo revisar o conteúdo da nossa APR3 a ser realizada no próximo dia 31. Eu sou o professor Rui Davi, responsável por esse bloco de revisão da APR. Conforme coloquei na orientação de estudo, que está lá no bloco da revisão, este bloco que vocês têm semanalmente uma ou duas atividades, normalmente duas atividades que eu coloquei lá, alguns fizeram, né? Então lá agora também eu coloquei essa orientação para a nossa PR. Muito boa orientação, dê uma olhada com carinho e aí ninguém terá problemas com nota vermelha. Muito bem. A nossa questão primeira, né? Nós colocamos uma tirinha explorando interpretação de texto. Aí é simples, é olhar a tirinha e responder a questão, né? Outro item dessa questão, explorando o pronome demonstrativo, recordando isto, isso, nisso, nesse, né? Quando você fala emite, né, um, um pronome demonstrativo desse, você na verdade resume tudo o que foi dito, né? Nós vamos estudar português na parte da manhã, vamos estudar física na parte da tarde. No dia seguinte, aí vamos variar com química e literatura. Isso. Usei o isso. O que aconteceu? Eu retomei tudo que foi falado anteriormente. Muito bem. Valor semântico das conjunções. Aí outra coisa, né, que é muito usual em provas e que a gente tem que saber isso para passar, né? Passar para frente, para passar para o terceiro ano e depois vestibular ou concurso das escolas militares, né? Muito bem. Então, vocês devem prestar atenção a essas ideias de finalidade, é uma comparação, é uma consequência, né? Concessão, temporal. Então a gente explora esse conteúdo, né? Que ele é realmente muito importante. Então eu digo assim, faria isso que fosse eu o escolhido. O que será que, qual é a ideia desse que fosse eu o escolhido? Não é um ser? Faria isso se fosse eu o escolhido. Portanto, é uma ideia de condição. Tá bem? É isso que eu quero que vocês peguem, né? Vamos ver um outro aqui. Faço votos que seja feliz. O que eu quero dizer? Qual é outra forma de falar isso? Faço votos para que seja feliz, ou seja, finalidade. Tudo bem? Fica aqui colocado que se vocês tiverem alguma dúvida disso que nós vamos falar nessa videoaula, ou qualquer coisa a mais, qualquer conteúdo a mais que você esteja estudando, eu estou diariamente, praticamente 24 horas à disposição de vocês. Tá bem? Bom, vocês viram aí, emprego do quê? Então, sei o que está bem explorado nessa prova. Prosseguindo. Depois, na questão 2, outra tirinha, explorando. LV é locução verbal. O que é locução verbal? Recordando, ela é composta
por um verbo auxiliar conjugado mais verbo principal numa forma nominal. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Uma locução verbal são dois verbos com sentido de um só. Quando se diz lá, telefonista, vou estar, na verdade é estarei, que é muito melhor. Fica muito mais língua culta falar assim, estarei. O que é tempo composto? Aí é uma outra teoria, né? O tempo composto é formado por um verbo auxiliar também, né? Normalmente T ou C, e o verbo principal no particípio. E o tempo composto ele vem na conjugação própria do verbo. Ok? Muito bem. Depois, emprego do que, então, novamente explorando o que, pedindo lá a função sintática dele. Mais à frente nós vamos fazer uns exercícios nos slides mais à frente. Principalmente, esse que é objeto direto, né? Esse que é objeto indireto, né? Morfologicamente, um pronome relativo. Ou será que ele é uma conjunção integrante que não tem função sintática? Tudo bem? Ok. E aí tá complemento verbal, complemento nominal. Presta bem atenção a isso, porque a gente se engana. O complemento verbal complementa um verbo, lógico, como o próprio nome diz, né? Eu gosto de doce. Doce é um complemento verbal. Complementou o verbo gostar. Não tem preposição, é um objeto. Tem preposição, né? Gosto de doce, objeto indireto. Agora, se eu falo, isto tem gosto de fruta. Opa, gosto não é mais verbo, o gosto. Então, fruta, complemento verbal. Muito bem, isso é o que está explorando na questão 2, né? A própria interpretação de texto, né? A função do que. Né? Muito bem. A questão 3, aí nós estamos pedindo que você escreva uma frase. Tá? Na verdade, serão 3 frases. Explorando diferentes funções do que e do ser, né? Então, pratique isso aí. Mais na frente eu já falei, teremos exercícios. O pronome, o ser como pronome substantivo ou pronome adjetivo, pronome reflexivo, conjunção integrante, né? Então, vou repetir aqui. Então, funções do que e do ser. Há muitas funções, tanto do que quanto do ser. Mas eu estou direcionando vocês aqui. Eu quero saber a diferença desse que como pronome substantivo e como pronome adjetivo. O ser, eu quero que você identifique um ser, ou saiba escrever uma frase como pronome reflexivo, como a conjunção integrante. Tá bem? Então vamos praticar isso já já. E por último, e aí essa questão, ela está valendo, parece-me 10 gaivotas, 10 scores, ou seja, ela vale bastante, né? As demais, parece-me, se não me falha a memória, valem 15 e essa aqui vale 10. Então, eu direcionei. Poderia ser carta aberta, né? Uma própria dissertação, mas eu coloquei carta do leitor. Então, vão
Vamos à gramática, né? A parte 2, produção de texto, e vejam o que é, leiam tipos de carta do leitor. O que é uma carta do leitor? É um gênero discursivo em que se comenta uma matéria publicada em certo veículo de imprensa, tanto no que diz respeito ao tema ou aos fatos em si, quanto à maneira como foram abordados. É publicada em uma seção específica do jornal, da revista ou do site jornalístico. Então, na carta do leitor, o leitor leu lá uma reportagem e resolveu se expressar, comentando aquela reportagem, elogiando ou não, né? Essa é a função da carta do leitor. E tem um ponto lá específico no órgão da imprensa, onde estão as cartas do leitor ou dos leitores. Perfeito. Então aí, só recordando agora, um pouquinho de teoria e depois exercícios. Lembro, estou à disposição o tempo inteiro de vocês. Então as funções do ser pode ser pronome reflexivo. Aí vocês veem, pronome reflexivo é uma pessoa só, né? Feriu-se, a pessoa sozinha feriu-se, né? A partícula integrante do verbo, né? Queixar-se. Então esse ser faz parte do verbo, né? Eu não posso dizer eu queixo, é eu me queixo. Partícula passivadora, né? É um caso muito empregado, a partícula passivadora. Aluga-se esta fazenda, o ser, partícula passivadora. Como é que seria na voz ativa, né? Que aí eu falei da passiva analítica, a passiva sintética, né? Aluga-se esta fazenda. Esta fazenda é alugada, né? Aí é a analítica. Cobre-se botão. Na ordem direta, botões são cobertos, tá? Falei aqui, conjunção integrante, tá? Não tem função sintática, subordinativa condicional. Se você estudar, você passa, né? Sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de, a preposição, precisa-se de empregada. Então, nessa frase não tem sujeito. Então, o C é índice de indeterminação do sujeito. Façam bastante exercício, particularmente sobre partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, o C como pronome reflexivo, o C como conjunção integrante. Recordando, conjunção integrante não tem função sintática. Muito bem. Olha aqui. Nesse quadrinho que vocês têm já, aqui vocês veem a classificação morfológica, a classificação sintática e exemplo. Então aqui dá para entender perfeitamente, eu não preciso estar relendo isso aqui com vocês, tá? Mas vocês precisam ler e, se tiverem dúvidas, mandarem mensagem para mim, lá no AVA. Manda mensagem no AVA que a gente responde. Índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de novos livros, eu falei naquele meu exemplo, precisa-se de empregada, né? Outros exemplos. Nada aqui na frase pode ser sujeito. Quando alguma coisa na frase pode ser sujeito, nessa formação verbo, mais ser, mais alguma coisa, se essa alguma coisa puder ser sujeito, ela já é sujeito. Aqui pode, esta fazenda pode ser sujeito?
Pode, né? Porque não tá regido de preposição, né? Qual seria a ordem direta? Esta fazenda é alugada. Ok? Muito bem, vamos. Pronome reflexivo, ó, que eu falei. O menino feriu-se. Né? Então, a pessoa, ele feriu ele mesmo, né? Pronome reflexivo. Já o pronome recíproco é porque alguns gramáticos classificam como pronome reflexivo recíproco. A gente gosta de usar só, aqui em cima, pronome reflexivo, que é uma pessoa só. Ela pratica e recebe a ação. E aqui, pronome recíproco, quando há várias pessoas. Aqui, ó. Mãe e filha beijaram-se. Carla e Beto amam-se. Tá? Muito bem, prosseguindo. Ó, como parte integrante do verbo, eu falei despediu-se, João despediu-se de todos. Esse ser faz parte, é o verbo despedir-se. Tá? Muito bem. Conjunção subordinativa. Olha, grave uma coisa de uma vez por todas. A conjunção integrante está aqui, né? Não sei se eles virão. Não sei isso. A conjunção integrante não tem função sintática. Tá certo? A conjunção integrante não tem função sintática. Ela só liga. Tá? Aqui, ó, na condicional, ó, só vou à festa se você também for. Então tá aqui, né? Ela ligando, a conjunção ligando aqui, né? Caso você também vá. Alguns verbos em que o ser funciona como parte integrante, só para recordar, tá? O ser faz parte desse verbo. Muito bem. Agora aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Alguns exemplos para vocês, para a gente praticar, tá? Ó, classifica o quê? Não se sabia que o prazo for adiado. Que? Conjunção integrante. Qual a pergunta que eu faço aqui? Não se sabia isso, que o prazo for adiado. Há um quê de tristeza no ar. Aqui recordando para vocês, ó. Quando o que vem precedido de um artigo, tá? Ele vira substantivo. Tá bem? Tá aqui, ó, substantivo. Agora, qual é isso é morfologicamente falando e sintaticamente falando, né? Há um que não está complementando o verbo haver? Há o que, né? Então, objeto direto. Sem preposição, objeto direto. Muito bem. Vamos ver outro caso aqui. Dê licença que ele exponha sua opinião. Esse que está no seguinte sentido: dê licença para que, a fim de que ele exponha. Então é a conjunção final. Então será, tá? Isso aqui será explorado na prova. Esse sentido, né? O sentido da conjunção. É tão chato que todos o evitam. É tão chato que essa ideia que todos os evitam não é uma consequência? Então, conjunção consecutiva. Foi mais feliz sua velhice que a sua infância. Não está vendo aqui uma comparação? Então, uma conjunção comparativa. Que? Ela não aceitou o seu convite? Interjeição. Olha isso aqui que interessante, a letra G. Tem-se que acreditar em dias melhores. Por que preposição?
tá no lugar de de. Tem-se de acreditar em dias melhores. Aqui. Alguém que não ele deve ter feito isso. Alguém, a não ser ele, né? É uma adversidade, por isso conjunção adversativa. Que Deus os proteja. Aí a gente chama de palavra expletiva, de realce. Tá? Bastaria ser assim, Deus os proteja. A gente bota esse que para dar realce. É para isso que vamos semanalmente à igreja. Ó, presta atenção nesse caso aqui. Ó. É para isso que vamos semanalmente à igreja? Qual é a ideia? Não é a fim, né? Não é finalidade? Né? Para isso? Final. Essa aqui está bem explorada lá na prova. Muito bem. Agora, eu coloquei alguns casos do que. Ó, 1, 2, 3. Você vai dizer se é substantivo, pronome substantivo interrogativo, pronome adjetivo interrogativo ou pronome relativo. Tá claro isso? Olha, o que é um pronome substantivo interrogativo? É aquele que substitui um substantivo. O que é um pronome adjetivo interrogativo? É aquele que acompanha o substantivo. Acompanha. Então, você tem um substantivo, exemplo aqui, ó, hora, não substantivo. Então, esse aqui está acompanhando o substantivo. Então, número 2, pronome adjetivo interrogativo. E o relativo é o que dá nossas orações adjetivas, né? E eles, como é pronome relativo, sempre tem função sintática também. Então, vamos lá. Que horas são? Já, né? Está acompanhando aqui o substantivo, então, número 2. Né? Número 2. O que está acontecendo? Não está acompanhando nada. Aqui é o próprio substantivo, o nome substantivo. A vida que possuo é maravilhosa. O que é que vocês acham? Tempo. Não é a vida a qual? Se é a qual? Pronome relativo. Aqui, tempo. Para D, para vocês. A jovem que fui jamais será. A qual fui. Pronome relativo. Que dia é hoje? Ó. Dia substantivo que acompanhou. Pronome adjetivo. Número 2. Tranquilo? Que queres do supermercado? Ó. Essa aqui não tem substantivo. Então, pronome substantivo. Ok? Se não entendeu, me pergunta. Está na prova. Aqui você vai dizer se é sujeito, o que? Se é sujeito, objeto direto, indireto ou complemento nominal. Se não, vejamos. Não é a pessoa de que precisamos aqui. Ó. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. De quê? De quê? Então, se está complementando aqui o verbo precisar, né? Então, é complemento verbal, no caso, objeto indireto. Ok? Essa aqui, ó, é uma pessoa que não sabe viver. É uma pessoa a qual não sabe viver. Você veja que o que, ele sempre concorda com o que vem depois, né? Com o verbo que vem depois, e ele se refere ao que vem antes. Concorda com o que vem depois, refere-se ao que vem antes. Esse que está no lugar de pessoa. Entendeu? Pessoa não sabe viver. Pessoa não sabe viver, sujeito. Entendeu? De novo, ó. A boa vida a que estava acostumado. Acostumado a quê? Então, esse aqui complementa o acostumado. Né? E no caso, ele passa a ser, então, um complemento verbal. O outro aqui. Conheço os artistas que representarão o nosso país. Ó, esse aqui é o lugar de artista. Artistas representarão o nosso país. Sujeito. Tranquilo?
Trouxe o documento que você pediu. Você pediu o documento. Esse que aqui complementa o pediu. E está no lugar de documento. Então, você pediu o documento. Então, é um objeto. Esse aqui, você pediu. Aqui há um problema. Ele é objeto direto. Pediu o quê? O documento. Na verdade, ele é 2 aqui, tá? Em vez de 3 ali, ele é 2. Muito bem. Próximo. Agora é o C. O C. Aqueles principais casos que eu falei para vocês e os casos que estão na prova. Por isso que essa revisão aqui ela é de suma importância. Né? É impossível tirar menos de 5 quem entender, está entendendo o que eu estou falando ou que depois estudando entenderá e se não entender me perguntar. Vai lá me pergunta. Classifica o C. Queria saber se aquilo era verdade. Ó, queria saber isso. Queria saber isso. Então, o que é o C? Conjunção integrante. Dá as famosas orações substantivas. O que e o C como conjunção integrante nos dá ou nos dão as orações substantivas. Tá certo? Então, aqui é conjunção integrante. Se eu quisesse classificar, queria saber isso, né? Alguém queria saber isso, seria um objeto direto. Saber o quê? Quem sabe quer saber alguma coisa, né? Objeto direto. Aqui, a professora vestira-se com simplicidade. Ó, vestira-se. O verbo é vestir-se, né? E não é reflexivo? Ela vestiu ela mesma? Então tá lá, pronome reflexivo. Quem veste, veste alguém. Vestiu quem? Ela mesma, objeto direto. Tá claro? C. Muitos jogadores abraçaram-se após a partida. Ó, muitos jogadores. Pronome recíproco. Né? São muitos. Aqui é uma pessoa só, aqui são vários. Pronome recíproco. Essa é a diferença. Tá? Abraçaram-se. Abraçaram-se. É objeto direto. Né? Os jogadores abraçaram-se entre eles. Então, objeto direto. Quem abraça, abraça alguém. Quem me diz que o livro que estou lendo tem na internet? Quem me diz que o livro que estou lendo tem na internet? Tem uma dificuldade maior aqui porque eu coloquei 2 Qs, né? Mas é tranquilo também, tá? Quem me diz isso? Aqui esse Q é conjunção integrante. Quem me diz isso? Posso substituir isso aqui, que é o livro, por isso, né? Agora, livro que estou lendo. Livro o qual estou lendo. Pronome relativo. Tá certo? Estou lendo o livro. E se eu pedisse a classificação aqui, que eu não pedi, seria o quê? Lendo o quê? O livro. Objeto direto. Pronome relativo, objeto direto. Conjunção integrante, sem função sintática. Ok? Aqui. Agora aqui, como isso aqui é super importante, cai em tudo que é prova, eu pedi para classificar aqui nesses casinhos aqui, rapidinho. Partícula passivadora, índice de internação do sujeito, partícula expletiva, parte integrante do verbo. Então, vem. Não se vê em certas coisas. Partícula passivadora. Certas coisas não são vistas. Respeitem-se as normas estabelecidas. Respeitem-se as normas estabelecidas. Mesma coisa, partícula passivadora. As normas estabelecidas é sujeito, né? As normas estabelecidas sejam respeitadas. Dormiu-se demais nesses últimos dias. Aqui eu não tenho nada aqui que possa ser sujeito. Tá? Nada aqui pode ser sujeito. Então,
esse C é índice de indeterminação do sujeito. Então nós temos até agora partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito. Foi-se a cavalo. Tá demais, né? Eu poderia simplesmente dizer foi a cavalo. Então esse C é o quê? Partícula expletiva. Tá certo? Partícula expletiva. Orgulhava-se de suas origens. Orgulhava-se de suas origens. O verbo aqui o infinitivo dele é orgulhar-se. Esse C faz parte do verbo. Então, chama parte integrante do verbo. Se, parte integrante do verbo. Sumiu-se na curva da estrada. Sumiu-se na curva da estrada. Não poderia dizer simplesmente sumiu na curva da estrada? Poderia. Então, esse C aqui é partícula expletiva. Tá? É diferente quando eu digo assim. Presta atenção. Abre aspas. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Posso tirar esse quê? É para isso que a gente vai todo dia à escola? Posso tirar esse quê? É para isso a gente vai? Não dá. Então esse que não é partícula expletiva. Então você pode ter, a gente pode explorar o que com partícula expletiva ou o C com partícula expletiva. Tudo bem? Muito bom. Aí está então a nossa revisão, né? Revisão um pouco aqui, mais de 30 minutos. Uma geral do que foi pedido na prova. Eu voltando lá para o início, eu falei para vocês que a prova ela tem as tirinhas, explorando o pronome demonstrativo, conjunções, o sentido de conjunção, o que, partícula expletiva, não é, pronome relativo, conjunção integrante, né? A questão 2, outra tirinha, uma noçãozinha de locução verbal, né? O emprego do que de novo, por isso que é importante, por isso que eu fiz tanto exercício do que com vocês, né? Valor semântico das conjunções, aí você vai dizer até lá a conjunção para você dizer se ela está no sentido de causa, de comparação, de consequência, de concessão, de condição, né? Final, temporal, né? Uma adversativa, bem? Então isso aí é importante, é para a vida inteira. A gente explorou coisas que são importantes, aspectos importantes para a vida inteira. E essa diferençazinha de complemento verbal para complemento nominal, porque as pessoas erram muito isso, se enganam. Eu gosto de flores objeto indireto, é complemento verbal. Isto tem gosto de chocolate, de chocolate complementa o nome gosto, então é complemento nominal. Ok? A terceira questão, aí vocês vão escrever lá, são 3 questõezinhas em que vocês vão explorar o Q e o C, né? É um Q e 2C, ou 2 Qs e um C, não faz diferença. E vocês vão dizer lá, escrever a frase com, isso aqui é um pronome substantivo interrogativo. Aí você vai escrever uma frase, um exemplo, dá um exemplo para nós. Escreva um exemplo com um pronome reflexivo. Você vai lá escrever uma frase com pronome reflexivo. Dá um exemplo com conjunção integrante. Você vai lá escrever uma frase com conjunção integrante. Então, é isso aí que vocês têm que fazer e acabar com esse conturbado 2020 que deixou todos nós aí na pindaíba, né? Muito bem. E a última questão, e essa é muito importante, né? Essa é muito importante, porque vocês vão redigir uma carta do leitor, e aí a gente vai explorar a escrita de vocês, né? Então a exploração está escrita. Então leiam, pega o jornal, pega a revista, pega a internet e veja várias cartas do leitor, que nós vamos colocar lá um texto motivador, como sempre, né? A gente coloca um texto motivador, eu não lembro se a gente colocou sobre vacina, alguma coisa assim.
E aí, a partir desse texto motivador, você vai colocar os seus argumentos, né? E escrever lá em torno das suas 10 linhas, né? O que é carta do leitor? Gênero discursivo em que se comenta uma matéria publicada em certo veículo da imprensa. Então, estamos à disposição. Bons estudos, boa prova para vocês. Até breve.